Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fernanda Dias aqui para reposição da lição Paradoxo de Calcutá. Minha voz está um pouco ruim, infelizmente, né, devido ao clima da nossa cidade, mas eu tô até com uma bala aqui para ver se eu consigo falar sem pigar, tá bom? Peço para vocês essa paciência, tá? Antes de mais nada, lembrando você que para vir aqui assistir essa reposição, você precisa estar com a sua apostila em mãos, lição feita, tá? Se você fez já faz um tempo, dá pausa aqui e relembra a lição, porque infelizmente a gente não consegue aprofundar tanto quanto na lição aqui, tá? Nós vamos passar aqui de uma forma bem simples, apenas para o conteúdo não ficar sem entendimento, mas nada substitui a aula presencial. Também peço para que você sempre faça uma oração antes e depois de assistir a aula. Vou fazer uma oração rápida aqui, mas faça também você em casa, tá bom? Vamos lá. Pai querido, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Pai, pela tecnologia e pelos recursos que o Senhor tem feito chegar até nós, para que, ó Deus, nós possamos dar continuidade a esse curso, às ministrações. Pai, nós pedimos que nesse instante o Senhor fale conosco, nos ajude a entender, a compreender aonde tem nos faltado humildade, se não temos sido humilde, Pai, aonde tem soberba, orgulho na nossa vida, nós possamos nos arrepender e sermos cada dia moldados pelo Senhor. Nos ajude mesmo a ser um líder que saiba se conectar com as pessoas, que saiba, ó Deus, interagir e que ame, ó Deus, as pessoas, que ame ao Senhor acima de todas as coisas. Fala conosco, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Nós temos uma tarefa, sempre temos a tarefa, mas aqui não dá pra gente rever, então a gente já vai dar continuidade a partir dessa reposição já da aula Paradoxo de Calcutá, tá bom? Vamos lá pro nosso princípio. O que ele vai dizer pra nós? Vai dizer o seguinte: a humildade funciona como um imã. O que é um imã? Um imã é aquilo que atrai todo tipo de metal, e aí a humildade ela funciona como um líder atraindo as pessoas. Então, como é que eu sei que eu sou uma pessoa humilde? Porque eu atraio as pessoas com isso, tá? Mas eu não faço isso de maneira pensada. Eu vou ser humilde para atrair, mas naturalmente a humildade faz atrair as pessoas. Lembrando que humildade não tem a ver com se diminuir ou se ver menos. Humildade tem a ver em si, pensar menos em si e mais em nós e mais nos outros. Tá? A humildade não tem a ver com não ter identidade, não saber quem eu sou, quais os meus dons e os meus talentos. Não. Humildade é saber de tudo isso, mas pensar também no outro, viver para um propósito. Então tudo isso tem a ver com humildade, tá? Lembre-se de não se confundir, na apostila traz uma definição bem legal, então não deixe de ler a lição, ok? E aí ela vai continuar dizendo assim, ó: quando escolhemos falar pouco sobre as nossas qualidades, nossa atitude atrai os outros e nosso poder de influência aumenta. Então, ao invés de ficar falando das suas qualidades, viva elas. Pratique elas, né? Se você é uma pessoa, um exemplo de Cristo Jesus, você segue a Cristo, você é uma pessoa amorosa, humilde, bondosa, tem domínio próprio, você fala bem, você consegue ensinar bem, não fale isso, faça, ensine bem, ame o próximo, seja uma pessoa humilde. Então é isso que está dizendo aqui. A sua atitude vai atrair os outros e isso vai aumentar o seu poder de influência sobre ela. Falar que você é alguma coisa não vai trazer influência sobre ninguém. Perdão. Mas agir dessa forma. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque a nossa atitude precisa ser uma atitude de humildade. E não nós acharmos apenas que somos humildes. Ok? Então, o que vai atrair as pessoas? As nossas atitudes. E aí vai dizer assim, ó. Já quando, ou seja, um pouco diferente disso, quando nos gabamos a nosso respeito, ou seja, quando falamos das nossas qualidades e nos gabamos disso, nós afastamos as pessoas de nós. Então, alguém que se diz muito bom em muita coisa, ao invés de atrair as pessoas, ele vai afastar. Porque o que nós queremos ver não é alguém que se diz saber, mas se essa pessoa sempre está compartilhando o conteúdo, o ensino, não de uma forma prepotente, tentando ensinar os outros, mas sempre que lhe é perguntado, sempre que lhe é atraído a esse lugar, nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós achamos que sabemos muitas coisas e vamos falando para os outros nem querem ouvir. E às vezes a pessoa já até sabe o que
nós estamos falando. Então, tome sempre muito cuidado com isso, tá bom? Se você fica se gabando, você vai afastar as pessoas de você, tá? E aí vai continuar dizendo assim, ó. O líder entende que quando fala de si, aquele que o ouve infere as qualidades que ele deixa implícita, ou seja, ele deduz e dá um desconto nos excessos tido por ele. Então nós precisamos tomar cuidado, porque se a gente ficar falando de si, as pessoas elas vão começar a deduzir, a supor as nossas qualidades, e elas vão ter que nos dar um desconto pelos nossos exageros, né? Porque elas vão olhar e dizer, eu acho que não é bem isso não, né? A gente vê isso acontecer muito com as criancinhas, né? O pai, a mãe falando assim, a criança olha com aquela cara de tipo assim, eu não acho que é isso aí não. Então a gente precisa tomar cuidado, tá? Quais são os cuidados? Não chame atenção para si. Não busque fama. Faça por amor às pessoas, faça por entender a importância, mas não faça pelo reconhecimento, tá? Não se enalteça, não fique falando de si mesmo, tá? E aprende com a Madre Teresa, que é um exemplo de liderança e humildade. Sempre precisamos aprender com essas pessoas, ok? Lembrando que humildade não é fraqueza, pelo contrário, humildade é só os fortes conseguem ser humildes, né? Então a gente precisa tomar bastante cuidado com isso, ok? Vamos lá. Nós temos uma dinâmica que não dá para fazer aqui em vídeo, mas se você quiser refletir sobre isso, é para a gente fazer uma lista de pessoas humildes e orgulhosas. Podem ser pessoas famosas, não famosas, tá? Você escrever e refletir sobre essas pessoas. Normalmente, a aula a gente sempre traz pessoas famosas, porque aí é de conhecimento geral. Se eu falo de alguém que eu conheço, ninguém mais conhece. Mas se eu falo de um famoso, as pessoas elas vão percebendo e vendo, tá? Então tem pessoas que eram muito boas, atletas, nadadores. Uns eram super arrogantes, outros são super humildes, né? E a gente consegue refletir sobre isso, tá bom? Então, às vezes até pesquisar na internet é válido para você refletir sobre isso. Mas vamos dar continuidade, nós temos filmes. Lembrando que eu vou deixar o link dos filmes na descrição do vídeo, porque normalmente quando eu coloco os filmes aqui, dá direitos autorais e aí eu perco todo o vídeo. Então eu não vou colocar os filmes aqui. Você clica lá, pausa aqui, clica lá e assiste. Mas antes, escute a explicação dos filmes, tá? O nosso primeiro filme é Batman, o Cavaleiro das Trevas. A cena que nós vamos assistir é a seguinte. Deixa eu abaixar aqui, depois eu subo, tá? Batman, Cavaleiro das Trevas. A cena diz o seguinte. Quando o promotor Harvey Dent diz a Bruce Wayne, que é o Batman sem máscara, que a luta para salvar Gotham City é maior que qualquer indivíduo, Wayne é atraído pela humildade de Dent. Você se interessa... Aí uma pergunta para você. Você se interessa por pessoas humildes? Há alguma característica da humildade que o faça desejar ser humilde? Então, a cena é essa, né? Bruce tá lá, chega num restaurante com a bailarina, né? O promotor está lá com a ex-namorada do Bruce, né? Que ele tem um amor muito grande por ela, mas separou dela porque ele é o Batman, ele tem medo de fazer mal pra ela, que alguém descubra, enfim, não vem ao caso aqui. Mas a cena mostra eles conversando. E aí Bruce percebendo que ele é um cara humilde, que se preocupa com a cidade, tanto quanto ele, como o Batman, né? Ele decide ajudar o cara, tá bom? Lembrando que vai estar aqui na descrição a cena. É uma cena legal. Se você não assistiu o Batman, talvez você não entenda muito bem, mas eu acho que de alguma forma dá pra entender um pouco ali o que tá acontecendo, tá bom? Próximo filme, deixa eu passar aqui primeiro. Vamos lá. É Invictus. Nós já assistimos esse filme, a cena, né, lá no Anfitrião e Hóspede, né, dele recebendo o capitão do time de rugby na sua sala, né, o presidente, ali ele conversa com ele e a gente viu isso. Essa cena aqui é uma cena do campeonato, eles conseguiram ganhar o campeonato, né, um pouco de spoiler. E aí nessa cena, eles estão, eles estão recebendo a taça e aí ambos elogiam um ao outro, ambos reconhecem a importância de um ao outro, demonstrando humildade. Lembrando que também vai estar aqui na descrição, não deixe de assistir, tá bom? Deixa eu passar aqui. Nós temos o nosso Avançando. O nosso Avançando, ele vai nos trazer uma reflexão interessante sobre a nossa vida, né? E sobre a nossa maturidade. Eu vou ler aqui para vocês. Vai dizer assim, ó. Se o leitor deseja compreender como é a natureza
humana básica, basta observar a criança de até 2 anos. Seu caráter pode ser resumido em 2 palavras: eu primeiro. Essa característica básica da natureza humana é divertida numa criança dessa idade, mas horrível nos adultos. Acredito que um dos sinais fundamentais da maturidade seja apresentado quando o indivíduo... Perdão, me perdi. Acredito que um dos sinais fundamentais da maturidade seja apresentado quando o indivíduo passa por cima de si mesmo e tem uma visão mais ampla além do próprio mundinho que o cerca. Por isso, a humildade é uma característica da maturidade. Passei boa parte da minha carreira trabalhando com líderes, muitos deles executivos do mundo empresarial, que nunca tiveram êxito em superar as próprias e terríveis 2 palavrinhas. No caso, relembrando o eu primeiro. Por trás de toda a fachada, ainda guardavam a atitude do eu primeiro. Na melhor das hipóteses, essa é uma perspectiva limitada. Na pior das hipóteses, é um ponto de vista que impede que o líder tenha uma boa consciência acerca de si mesmo. O astronauta da Apollo 16, Thomas, não sei falar o sobrenome dele, acho que é Mattingly, segundo, não sei falar mesmo, afirmou que é muito difícil levar a sério. Ler novamente. É muito difícil levar-se a sério quando se olha para o mundo lá do espaço sideral. Quando o líder possui um bom entendimento do quadro geral, é capaz de ver a si mesmo e os outros de forma verdadeira. Eles se tornam reais. Isso permite que ele se concentre com os outros. Foi tudo errado, hein, gente? Vamos lá. E isso permite que ele se conecte com os outros e os sirva. Ele deixa de ser o próprio foco. Peter Drucker escreveu: nenhum líder que se preze não vai criar cadeiras. Peço perdão pela leitura horrível, mas vamos lá tentar explicar, desculpa. O que está dizendo aqui? Vai dizer para nós que quando nós somos criança, nós temos a ideia do eu primeiro. Então a criança chora, ela não consegue pensar nos outros. Uma criança de 2 anos, ela não pensa nos outros. Mas a partir dessa idade, as crianças elas vão se socializando e elas conseguem entender um pouco as coisas, tá bom? E aí ele vai trazer o relato de que existem pessoas que até hoje, sendo adultos, ainda são eles primeiros. Alguns até líderes. Mas que isso é um exemplo de imaturidade. Porque a humildade é um retrato do nosso amadurecimento. E aí ele vai dizer que um bom líder, ele precisa ter essa perspectiva mais ampla. Ele não pode ficar olhando do seu mundinho, do seu ponto de vista. E que um líder que se preze, inclusive, ele não vai deixar de criar cadeias, ele não vai deixar de pensar nos outros, ele não vai deixar de compartilhar tudo aquilo que ele tem. Então, vai trazer a reflexão para nós de será que nós não estamos sendo imaturos? Como nós temos nos comportado? Nossa vida é nós primeiro, ou nossa vida é eu primeiro, melhor, ou nossa vida tem a ver sempre com nós e sempre com os outros? Nós precisamos entender isso. Claro que não é viver uma vida para o outro, mas é viver a nossa vida pensando nos outros, abençoando os outros, né? O que vem primeiro? Porque tem gente que serve aos outros ou lidera os outros por causa de si mesmo, por causa de se achar bom, porque quer se achar bom e estando liderando, tendo pessoas abaixo dele, pode dizer, olha, eu sou um líder, então eu sou bom. Então nós precisamos tomar cuidado com as questões psicológicas, com as questões físicas, com as questões do dinheiro, aquilo que está tomando o nosso coração. Então sempre é bom a gente observar se nós estamos sendo humildes e se nós temos nos comprometido em abençoar os outros. Certo? Vamos lá. Pergunta: o que te impede de servir os outros anonimamente? Então é uma pergunta assim: você serve os outros anonimamente? Claro que eu sirvo, eu faço coisas que ninguém sabe. Ou não, tudo que você faz, alguém fica sabendo. Nem que você compartilhe em algum momento: ah, eu tenho ajudado fulano, ah, eu tenho feito tal coisa. Ou você consegue ajudar alguém e ninguém ficar sabendo disso. Hoje em dia, nós vemos que as pessoas, elas até compartilham nas redes sociais, né? Cesta básicas, tudo, né? Se a pessoa não posta agradecendo, às vezes ela nem posta, mas a pessoa tem que postar agradecendo, porque afinal de contas eu ajudei essa pessoa, né? Então nós vemos que hoje em dia isso é uma coisa bem complicada, porque muita gente ajuda os outros, mas não de coração, mas para ser reconhecido como alguém bom. Então tome cuidado com isso, sonde o seu coração. Você consegue fazer algo com a mão direita e a esquerda não saber? Ou não?
Então a gente precisa sempre refletir sobre isso e tomar cuidado porque nós estamos suscetíveis. Se Deus nos avisou disso, é porque nós estamos suscetíveis a isso e precisamos sempre refletir, avaliar e nos arrependermos se estivermos fazendo, ok? Vamos lá. Por que servir é interessante? Então eu já falei um pouco dessa questão de ser visto, admirado e tudo mais, mas também porque servir aos outros é uma forma de abençoar as pessoas, né? Se a gente for olhar não apenas pela perspectiva negativa, é uma forma de colocar os nossos dons em práticas, de abençoar, de alcançar, é uma forma de sermos úteis e tem várias outras coisas. E também porque é o maior ensinamento de Deus, maior que serve do que o que é servido. Então servir também é uma forma de sermos grandes, de alguma forma, não no sentido desumilde ou soberbo, mas no sentido da palavra de Deus. E aí algumas coisas para nós refletirmos sobre a lição. Primeira delas, a humildade tem um papel poderoso em nossos relacionamentos. Então ser humilde vai ter um papel de importância para nos relacionarmos com as pessoas. A humildade atrai as pessoas para o líder. Então, se você quer ser um líder, quer que seus seguidores estejam com você, que eles venham até você, que as pessoas aprendam com você, no seu trabalho, na sua família, onde você conviver, você precisa ser humilde, tá? Lembrando que humildade é pensar no todo, não pensar em si, apenas. Falar menos ou mais a respeito de si mesmo traz reações diferentes nos outros. Então, tome cuidado para não ficar falando muito de si mesmo, tá? Não, porque eu faço isso. Não, porque eu realmente sou bom nisso. Não, porque... deixa eu dar um exemplo, né? De tal coisa, porque na minha vida eu sempre faço isso. Cara, isso não é legal. Então tome cuidado com isso, tá bom? Claro que existem momentos que você vai precisar testemunhar e falar de si, mas não de um jeito soberbo, tá bom? O líder conquista o coração de seus liderados quando pensa menos em si. Então, quando você for fazer algo como líder, pense nos outros, em tudo na sua vida. Pense no todo. Não seja egoísta, não pense só em si, tá? Claro que existem coisas na vida que nós precisamos pensar em nós, precisamos cuidar de nós, né? Você não leva ninguém aonde você não tenha ido primeiro. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando como líder. Então, eu preciso pensar em vocês, como líder de habitudes, eu preciso pensar nos meus liderados antes de pensar em mim. Eu não posso dar uma aula pensando só em mim, no que eu quero, no que eu gosto e no que eu preciso. Mas eu preciso pensar no todo, no time. Assim as pessoas vão ser atraídas por nós. Ok? E aí nós temos as coisas básicas, como consultando a Bíblia, reflexão pessoal, praticando a verdade. Bom, a gente pode até tentar ler alguma coisa aqui junto, mas nós vamos poder compartilhar as respostas, então não vai ter muito o que fazer, tá? Aqui vai trazer o versículo do banquete de casamento e vai perguntar por que, né, em sua opinião. Então não adianta eu compartilhar aqui, tá? Porque nós como líderes precisamos exercer a fé a fim de seguir a ordenança dada por Cristo. Por que razão líderes numa atitude de humildade falam um pouco de se atrair a atenção dos outros? São 3 perguntinhas. Temos o nosso reflexão pessoal, que vai falar ali sobre Jacó, né? E trazer algumas perspectivas importantes para a gente refletir. E temos o praticando a verdade, que é... Vou começar a bala que ela tá me atrapalhando a falar. Praticar 3 atos de bondade anonimamente. Então, essa semana, faça 3 atos de bondade sem que absolutamente ninguém saiba. Nem quem tá recebendo, nem as pessoas à sua volta. E aí tem toda uma explicação aqui, tá? Eu vou ler aqui só o finalzinho. Ainda ao longo dessa semana, põe em prática o paradoxo de Calcutá. Se fizer algo bom, fale pouco de seu feito e demonstre humildade sempre que o assunto vier à tona em alguma conversa. Não rejeite o elogio dos outros, agradeça-lhe, mas também não deixe se levar por eles. Observe que efeito essa atitude exerce sobre você, sobre as pessoas. Elas demonstram admiração por sua atitude? Anote o que acontecer. Tá? Então nós vamos tentar praticar esse ato de humildade, tá? Lembrando que ser humilde não é rejeitar os elogios, mas é não deixar se levar por eles, né? Se envaidecer por eles, ok? Próxima lição, Vitória de Pirro. Eu espero que você esteja presente junto com toda a turma. Deus abençoe você. Desculpa aí, às vezes a aula não ser tão, com a energia tão alta, tô um pouquinho cansada, mas eu espero que tenha dado para entender e que pelo menos você não perca o conteúdo. Deus abençoe você e até a próxima.